today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Pessoal, o seguinte, então para a gente encerrar a nossa sequência de videoaulas a respeito de introdução à ótica geométrica, vamos falar aqui agora sobre os fenômenos óticos, né? O que eu considero como sendo um fenômeno óptico? Presta atenção, quando um raio de luz, uma luz, atinge um determinado objeto, alguns fenômenos podem ocorrer. Então, por exemplo, quando a luz atinge uma superfície da água, a luz ela pode ser refletida, né? Ela pode sofrer refração, ou ela pode ser absorvida, beleza? Ou melhor, pode ocorrer esses três fenômenos simultaneamente. Pode ocorrer esses três fenômenos ao mesmo tempo. Então, quando uma onda de luz, uma onda luminosa atinge um determinado objeto, esses fenômenos eles vão ocorrer. Então, vai sempre ocorrer reflexão, refração ou absorção. Ou melhor, pelo menos dois desses fenômenos sempre vão ocorrer. Qual que é o primeiro fenômeno? Eu não vou entrar muito em detalhes com relação a esses fenômenos, de reflexão, refração e absorção, porque a gente vai estudar esses fenômenos ao longo do nosso curso de ótica, tá? Então, ou seja, qual que é o primeiro fenômeno? O que é o fenômeno da reflexão? A reflexão da luz, ela corresponde à parte do feixe luminoso que incide em uma determinada superfície e volta para o meio de origem. Tá? Então o fenômeno da reflexão ele vai ocorrer quando um feixe de luz incidir sobre uma determinada superfície e retornar ao meio de origem. Beleza? E uma coisa que é importante a gente falar a respeito da reflexão da luz, essa reflexão da luz ela mantém o mesmo módulo da velocidade de propagação. Ou seja, se a luz incidiu em uma determinada superfície com uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, ela vai voltar para o mesmo meio de origem, para o meio de onde ela partiu, com a mesma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, o que é o fenômeno da reflexão? O fenômeno da reflexão ocorre quando um raio de luz sai de um determinado meio, de uma determinada fonte de luz, incide em uma superfície de separação e volta para o mesmo meio de onde estava a fonte de luz. Beleza? O que é diferente do fenômeno da refração. O que é a refração? A refração ela corresponde à passagem de parte do feixe luminoso para outro meio de propagação. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que quando um raio de luz sair de uma determinada fonte e incidir numa superfície de separação, para ocorrer refração, esse raio de luz ele tem que o quê? Ele tem que atravessar essa superfície de separação mudando de meio, ou seja, a refração ocorre quando o raio de luz passa do meio 1 para o meio 2, beleza? E o que é diferente do fenômeno da absorção. O que é o fenômeno da absorção? A absorção ocorre quando uma parte do raio de luz é absorvido pela superfície. E como consequência, o que acontece? A superfície ela sofre um aquecimento. Beleza? Então, ou seja, quando o raio de luz sair de um determinado meio e incidir numa superfície qualquer e for absorvida por essa superfície, está ocorrendo o que nós chamamos então de absorção da luz. Beleza? E o mais importante que eu acho que a gente tem que falar com relação a esses fenômenos ópticos é que esses fenômenos ópticos eles não ocorrem de maneira isolada. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, se está ocorrendo refração, obrigatoriamente vai ocorrer reflexão. Se está ocorrendo reflexão, obrigatoriamente está ocorrendo absorção. Beleza? Então, ou seja, esses fenômenos ópticos, reflexão, refração e absorção, eles não ocorrem de maneira isolada, ou seja, nunca vai ocorrer só reflexão, nunca vai ocorrer só refração e nunca vai ocorrer só absorção. Pelo menos pelo menos dois desses fenômenos vão sempre ocorrer. Então, se está ocorrendo refração, obrigatoriamente parte do raio que incidiu na superfície vai refletir. Se está ocorrendo reflexão, parte do raio que incidiu na superfície vai ser absorvido. Beleza? Esses fenômenos eles nunca ocorrem de maneiras isoladas. Tá? Pessoal, quando a gente analisa a luz branca, por exemplo,
né? A gente sabe que a luz branca ela é formada por todas as cores que compõem o espectro eletromagnético. Todas as cores que compõem o espectro de luz visível, desculpa, certo? Então a luz branca ela é formada por infinitas cores, certo? Então quando eu analiso a luz branca que é emitida pelo Sol, ela é uma luz policromática, ou seja, ela é formada pela combinação de todas as cores que compõem o espectro visível. E uma coisa que é importante a gente dizer é o seguinte, que o nosso olho, o nosso sistema visual, ele identifica cada uma das cores que compõem esse espectro visível, beleza? Então, o espectro visível, ele é composto de uma infinidade de cores que vão do vermelho ao violeta, beleza? Então, quando a gente analisa, por exemplo, um arco-íris, quando eu vejo um arco-íris, eu tenho 7 cores que compõem o arco-íris, que é o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Essas 7 cores que compõem o espectro visível, ela é formada por infinitas cores, que vai do vermelho ao violeta. Quando eu junto todas essas infinitas cores, eu formo a luz branca, que é a luz branca que é emitida pelo Sol, por exemplo. Tá? Então, ou seja, em ordem crescente de frequência, ou seja, da menor para a maior frequência, eu tenho o espectro visível composto por 7 cores. Quais são as 7 cores que compõem o espectro visível? Eu tenho a luz vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. Então, se eu for colocar isso em sequência, né, eu vou ter o seguinte padrão, que é o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Essas são as 7 cores que compõem o nosso espectro visível. E o nosso olho ele é sensível a cada uma dessas cores. Cada uma dessas cores vai apresentar uma frequência diferente, certo? Que é o que me permite identificar cada uma dessas cores. Então, para ficar mais fácil a gente decorar quais são as 7 cores que compõem o espectro visível, a gente diz o seguinte, que é V, V, AA, V, AA, V. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então essas são as 7 cores que compõem o nosso espectro visível. E há uma infinidade de cores, do vermelho, que tem a menor frequência, ao violeta, que tem a maior frequência. Tá? Pessoal, então para a gente finalizar essa sequência de videoaulas a respeito de introdução à ótica geométrica, vamos falar agora sobre a cor dos corpos, ou seja, por que os objetos, por que eu enxergo objetos com cores diferentes? Por que eu olho um objeto e ele está vermelho? Por que eu olho um objeto e ele está verde? Por que ele fica azul? Dessa maneira, tá? Como a gente sabe, a luz branca que é emitida pelo Sol é formada por infinitas cores. Essas infinitas cores, a gente resume essas infinitas cores em 7 cores que compõem o espectro eletromagnético, que vão do vermelho ao violeta. Certo? Ou seja, vai da menor frequência para a maior frequência, beleza? Então, quando a gente analisa o nosso espectro eletromagnético, a gente tem essa sequência de cores, né, que vai do vermelho ao violeta, e do vermelho ao violeta eu tenho infinitas cores, da menor frequência à maior frequência. A cor que eu enxergo de um determinado objeto, se é vermelho, verde, azul, amarelo, está relacionado com a cor que esse objeto está refletindo e com as cores que esse objeto está absorvendo. O que isso significa? Significa eu dizer o seguinte, se eu pego uma luz branca, que é formada por infinitas cores, que é formada por todas as cores do espectro eletromagnético, e eu jogo essa luz branca em um objeto azul, que cor que eu vou enxergar esse objeto? Azul. Por que eu vou enxergar esse objeto com uma cor azul? Porque ele vai absorver todas as outras cores e vai refletir somente a cor azul. A mesma coisa vale se eu pegar essa luz branca e jogar agora num objeto branco. Se eu jogo esse objeto, essa cor branca, num objeto branco, que cor que eu vou enxergar o objeto? Eu vou enxergar o objeto branco, porque esse objeto vai refletir todas as cores que estão incidindo sobre ele. A mesma coisa vale se eu jogar essa luz branca em um objeto preto. Que cor que eu vou enxergar esse objeto preto? Vai continuar preto, porque o preto ele indica ausência de cor, certo? Então qualquer cor que eu jogar na cor preta, o que vai ficar? Ele vai absorver.
Porque, na verdade, o preto não é cor. O preto é o quê? Ele indica uma ausência de cor. Então, qualquer luz que eu jogar nesse objeto preto vai ficar que cor? Preto. Beleza? Então, ou seja, a cor dos corpos, a cor que eu consigo enxergar para os corpos, está relacionado com a cor que ele está refletindo. Então, se eu vejo um objeto vermelho, é porque ele reflete a cor vermelha. Se eu vejo um objeto azul, é porque ele reflete a cor azul, o amarelo e assim sucessivamente. Beleza? A gente pode fazer até uma experiência que está relacionada, por exemplo, à bandeira do Brasil. Certo? A bandeira do Brasil, ela contém a cor verde, o amarelo, o azul e o branco. Beleza? Então, ou seja, se eu jogar uma luz branca na bandeira do Brasil, onde é verde, vai ficar que cor? Verde. Por que vai ficar verde? Porque na luz branca que eu estou jogando na bandeira do Brasil, contém a luz verde. Onde é amarelo, vai continuar amarelo. Onde é azul, vai continuar azul. E onde é branco, vai continuar branco. Beleza? Mas se eu jogar uma luz monocromática na bandeira do Brasil, que cor que vai ficar a bandeira do Brasil? Então, por exemplo, se eu jogar uma luz vermelha na bandeira do Brasil, que cor que vai ficar a parte verde? Vai ficar preto. Onde é amarelo vai ficar que cor? Preto. Onde é azul vai ficar que cor? Preto. E onde é branco vai ficar que cor? Vermelho. Por que isso acontece? Claro que eu estou levando em consideração que as cores da bandeira do Brasil são cores monocromáticas, ou seja, é um verde puro, é um amarelo puro e é um azul puro. Então qualquer cor que eu jogar nessa bandeira, que seja, por exemplo, diferente da luz branca, ou da luz verde, da luz amarela, da luz azul, o que vai acontecer? Vai ser absorvido. Então, por exemplo, como essa bandeira do Brasil é verde, amarelo, azul e branco, beleza? Verde, amarelo, azul e branco. Se eu jogar uma luz vermelha nessa bandeira que é feita de cores monocromáticas, onde não é branco, vai ficar que cor? Vai ficar preto. Por que vai ficar preto? Porque a luz vermelha ela vai ser absorvida por essas cores. Então, ou seja, dizer que a bandeira do Brasil é verde, tem essa parte verde, significa dizer que ela reflete somente a cor verde. Então, toda e qualquer outra cor que eu jogar na bandeira do Brasil vai ficar que cor? Vai ser absorvida, então vai ficar preto. Beleza? A mesma coisa para o amarelo, a mesma coisa para o azul. E o branco, como contém todas as cores, qualquer cor que eu jogar no branco vai refletir a cor que eu jogar. Então, se eu jogar, por exemplo, a luz azul na bandeira do Brasil, onde é verde vai ficar preto, onde é amarelo vai ficar preto, onde é azul vai ficar azul e onde é branco vai ficar branco. Por que onde é verde vai ficar preto? Porque o azul vai ser absorvido. Por que o amarelo vai ficar preto? Porque o azul vai ser absorvido. Por que o azul vai ficar azul? Porque o azul vai ser refletido. Por que onde é branco vai ficar azul? Porque dentro do branco eu tenho a cor azul, então ele vai refletir o azul. A mesma coisa vale para a cor verde. Se eu jogar uma cor verde na bandeira do Brasil, onde é verde vai ficar verde, onde é amarelo vai ficar preto, onde é azul vai ficar preto e onde é branco vai ficar verde. Justamente por causa dessa seletividade que há nas cores que os objetos possuem. Beleza? Pessoal, então eu finalizo aqui essa videoaula a respeito de introdução à ótica geométrica. A gente vai voltar num momento futuro para falar sobre os princípios da ótica geométrica, que é muito importante para a gente dar continuidade nos estudos de espelhos planos, espelhos esféricos, lentes e assim vai, tá? Então eu finalizo aqui a nossa videoaula. Então um abraço, fica com Deus e até mais. Tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.